Olá você que está aí em casa e a gente aqui louco para conversar, para colocar o papo em dia, numa mesa, né? Esclarecer situações e discutir os temas que estão realmente em vigência em todas as rodas. Eu hoje trago aqui um debate, viu, Josival, com a ausência de Fernando Albuquerque, que está cumprindo agenda fora da Paraíba e nem por... O telefone está por dentro. Falar você, né? Muita ocupação, né? Então, aí estou aqui com uma preocupação, Josival. A gente sabe que o turismo paraibano está numa efervescência muito grande, a construção civil também, mas eu vou me ater ao turismo, que é uma atividade que está prosperando, a gente vê que está crescendo, está havendo investimentos, mas como em todas as áreas, e de outros setores, faltam mão de obra especializada em nosso estado. E aí a minha preocupação, assim, com um certo pessimismo até, em tempo curto, para poder suprir essa necessidade, com medo de que todo um trabalho realizado nesses últimos 30 anos, eu posso dizer 30 anos, porque desde que se começou a intensificar um pouco mais essa atividade, tentando colocar a Paraíba em vitrine, fazendo participações em feiras no Brasil inteiro, na América do Sul, na Europa, isso já vem de algum tempo. É aquela coisa, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que for, infelizmente aconteceu e está acontecendo neste momento com muita força. Mas, para que tudo continue na prosperidade, porque chamar atenção para um olhar à Paraíba já está acontecendo. Já está se vindo a Paraíba, mas numa intensidade muito grande que eu não sei se a gente vai ter muito como dar andamento a essa prosperidade sem haver nenhuma fissura. Nenhuma fissura é impossível porque sempre existem os descontentes, mas a gente procura fazer o melhor sempre. E aí a gente está num momento assim importante, com crescimento, com finalmente o início de obras e a aceleração dessas obras no polo turístico, algo que vem lá de trás, que a gente já comentou, todo mundo fala toda hora. Mas será que a gente está preparado para viver esse momento tão fortemente, da maneira como está se processando? Esse é um questionamento que eu quero colocar aqui para a gente debater, porque eu acho que carece da gente fazer com que o nosso espectador também comece a analisar, porque o entusiasmo, o otimismo é muito grande em todas as rodas. Todo mundo está entusiasmado com o que está assistindo na rua, né? Até agora, sem consequências tão traumáticas. Apenas um aqui, outro ali, e a gente também querendo que a segurança funcione, que o serviço funcione, que o trânsito, quer dizer, a mobilidade também funcione. E aí eu só estou colocando problemas seríssimos, que você sabe que são esses os temas de todos os dias, em todos os telejornais que a gente participa. Olá, Gerardo. Veja bem, Gerardo, eu já tenho opinião, já fiz até algumas falas sobre isso aqui em João Pessoa. Eu testemunhei duas ou três situações que eu acho que vai corroborar com você. Eu já 2 ou 3 vezes eu vou ao mercado de Tambaú observar isso. Então você entra no mercado de Tambaú, o mercado de artesanato de Tambaú. Você entra e você dê uma volta. Aquele da Rui Carneiro. Aquele da Rui Carneiro, final da Rui Carneiro. Você entra e dê uma volta. Você no primeiro piso, segundo piso, qualquer que seja o piso. E perceba quantas pessoas você vai passando. Ou então você fica na frente da loja olhando. Você perceba quantas lojas não vão nem ligar você. Não vão nem ligar você. Mas, tá certo? Faz de conta que você é uma paisagem. É nada, é uma paisagem, alma. Uma alma passando ali. Quer dizer, isso denota, isso é uma prova clara que o comércio não está... Os comerciantes ali, grande parte dos comerciantes, ou das pessoas que estão representando os comerciantes, eles não estão preparados para o atendimento. Não é só o turista, não. É o cidadão da cidade, né? Qualquer cliente, da terra. Qualquer pessoa que passe lá. Então tem esse descaso. Deu uma melhorada um pouquinho, mas ainda é muito grande. 50% da loja, as pessoas estão lá sentadas fazendo alguma coisa, nem liga. Quando muito diga, oi. Quer dizer, não é assim que às vezes não levanta nem a vista. Não é tá assim ali que se fazendo trata. alguma coisa, não levanta a vista. Vou chegar lá. Outra cena que eu vi um dia foi no quiosque de Cabo Branco.
uma pessoa querendo... Tem coco. E a pessoa disse que não tinha. E eu fiquei olhando, o quiosque estava aqui, e ao lado do quiosque estava um vendedor de coco. Estava a barraquinha menor de venda de coco, né? Vizinha, isso. Tá? E eu fiquei imaginando, ora, qual era a dificuldade do dono da barraca, do quiosque, responder. Do quiosque chamar um garçom e disser ali, pega um coco ali, por favor. Você está aqui, amigo, pega um coco ali, pega 2 cocos. O senhor quer quantos cocos? Pega aqui na barraquinha vizinha 2 cocos, traga para cá. Quer dizer, qual é a dificuldade de você fazer isso? Nenhuma, mas certamente tem uma divergência entre um e outro. Pois é, mas não pode ter. Não pode. Não pode ter. E você, mesmo que tenha, você tem que atender seu cliente, você tem que fazer esse tempo, porque do coco ele vai pegar outra coisa, isso. Ou ele volta mais tarde para tomar outro coco e vem, enfim. Então, essas duas situações eu já observei, assim como, por exemplo, eu já observei algumas vezes disputas, né, na fila do táxi, né, aquelas filas que ficam na frente de clientes, na frente do pessoal esperando e os caras discutindo lá com a cor. É muito má educação. É, muita. Você sabe que isso aí tudinho, isso é uma besteira. Assim, é uma coisa pontual, mas isso é um conjunto de obra que a gente está falando aqui. Nós não eu estou falando da preparação da cidade para a atividade turística. Isso. Tá certo? Porque isso que eu estou dizendo são 3 pequenas ações, mas elas se multiplicam. Claro. Na má vontade. E se somam, né? Tá certo? É nisso, é naquilo outro. Então, e vai somando. Eu vejo que precisa ainda uma conscientização, sobretudo do pessoal de empresário, comerciante, quiosqueiro, serviço e tal, para esse tipo de preparação. Precisa. A prefeitura precisa cuidar disso. Precisa fazer isso. E aí, claro que você é frequentador de bar e restaurante, você sabe que você vai entrar num barzinho ou num restaurante que o atendimento é muito bom, mas você vai entrar no outro que você senta e as pessoas nem olham para você. Não é preciso corrigir isso também. Preciso corrigir essa situação. É muito complexo e a gente vive um momento, como eu venho falando aqui com você, nesse momento, um momento muito especial. Você sabe que existe uma promoção chamada Restaurant Week, que acontece no Brasil inteiro. Aqui na Paraíba existe, é liderado por uma empresária, uma jovem empresária muito eficiente, de muita visão. Começou agora, está vigorando. Isso, está vigorando. Marina Sá. Você sabe que a Paraíba é o estado com maior participação de restaurantes nessa promoção. Né? Acho que tem São 70. 50. Acho que aumentou um pouquinho agora. Não, é 50 certo. Porque no ano passado tinha em João Pessoa, tinha em Bananeiras 3 ou 4. Ela tinha uma pulverização, ela concentrou tudo aqui. Ela conseguiu... Hoje, o posicionamento da Paraíba em relação aos demais estados do país é de primeiro lugar na adesão do empresariado. Quer dizer, existe um empresariado sedento, querendo fazer valer num momento que, teoricamente, é o momento de baixa, né, da temporada, que não está tendo essa baixa tão representativa, segundo alguns dirigentes de setores que compõem aí o trade turístico, mas que tem uma queda e nessa queda todo mundo reage para que ele continue em ascendência. E aí, maior problema, mão de obra. Maior problema, garçom. Aí começa toda a cadeia que está assim... quentíssima, sofrendo também. Tem 2 iniciativas do governo para tentar resolver isso. Né? Uma é... Oficina Escola, né? A escola que vai ser aqui perto do parque, ali perto de Mangabeira, ali no Aratu, acho que é Aratu por ali assim, vai ter uma escola grande ali e eles estão refazendo a história do hotel do Muruxaxá para dar uma nova dimensão lá. Mas eu acho que isso pouco. Eu acho que é preciso. Nós já temos aqui outras iniciativas, mas eu acho pouco, eu acho que tem que colocar. Acho que você levanta um tema importante, porque eu acho que a Prefeitura e o Estado poderia fazer um grande serviço, porque é o seguinte, se o governo, os governos, as gestões pública, estadual, municipal, o deputado, todos estão trabalhando para que a gente seja um estado turístico, entendendo que isso dá dinheiro e dá emprego, e emprega mesmo, é uma atividade que precisa colocar, tem muitos dados da Fundação Getúlio Vargas, inclusive, que diz que para cada dólar
que você bota no turismo, o retorno é de mais de 20. É umas histórias assim, que exatamente eu não sei aqui. E eu acho que, por exemplo, Prefeitura e Estado poderiam começar a divulgar dados importantes disso, dizendo assim, olha, o turista está deixando João Pessoa, ou está deixando na Paraíba, o turista que chega está deixando. O Rio de Janeiro faz isso muito bem. Sim. O turista que está vindo para cá está deixando aqui cerca de R$1.000 isso. por aqui. Por pessoa. Por pessoa. R$2.000. Está gerando tanto de emprego, que é para que a própria sociedade vá gostando, vá se conscientizando da atividade. E pode participar pode de alguma engajar. forma, né? Exatamente isso. Eu acho que é preciso fazer esse trabalho para que a sociedade possa se envolver no processo. Aí você veja, essa semana eu estive em Brasília e pedi o Uber do hotel para o aeroporto e fiquei surpreso porque no Uber, quando eu pedi, aí aparece e diz assim, para onde você quer ir? Para onde, né? Aí eu tenho aeroporto de Brasília. Aí na mesma hora entrou, que isso aí é do aplicativo. Vai viajar em qual companhia? Para facilitar, para deixar você o mais próximo disso aí. E eu estou falando disso aí porque a gente, por exemplo, dentro de João Pessoa, o Uber, né, é fraco ainda, não tem o Black, os carros são discutíveis do Comfort, que é o mais caro, você tem uma hora que é um carro bom, tem hora que é um carro uma porcaria, mas está lá, né? E não tem esses serviços esclarecedores para quem consome. Isso faz parte do complexo de quem chega, tem que ter uma boa estrutura para poder você estar bem seguro dentro da cidade e ter uma oferta de serviços que vai lhe atender. Né? E eu vejo, aí aqui a gente está não deixando de reconhecer, é muito importante que a gente está falando aqui e não seja entendido como críticas às ações que estão acontecendo por parte de governo do estado, de prefeitura municipal, de quem quer que seja, mas apenas os hiatos, os vácuos, aqueles setores que estão precisando de uma melhora para poder tudo isso vir por água abaixo, porque o meu medo é só esse, Josival. A gente precisa contribuir com isso. Você imagina, você puxou agora a história do aplicativo, do motorista de aplicativo. Você imagina um motorista de aplicativo treinado, cheio de informações sobre a cidade. Sim. Você imagina um motorista de táxi, né, treinado, cheio de informações sobre a cidade. A pessoa, ao pegar no aeroporto, em qualquer lugar, o aplicativo, a conversa que vai estabelecer com quem pegou tem um rumo. Porque você imagina, às vezes, a conversa que você tem com... que o cara do aplicativo puxa para você, é horrível. Às vezes, terrível. Você imagina puxando uma boa conversa, né, sobre a cidade. Olha, aqui nós estamos passando, isso aqui, essa rua... Não, teve essa experiência no Rio de Janeiro recentemente. Eu estava lá no centro da cidade, fui naquele Museu do Amanhã e tal, mais uma vez, porque é sempre renovador. E na saída eu disse ao motorista do Uber novamente, a gente está querendo ir para a Urca. Porque eu soube que tem lá... O senhor já foi num restaurante que flutua? Eu disse, não. Ele disse, é maravilhoso. Ontem eu deixei 3 pessoas lá e realmente eles saíram de lá embevecidos com tudo isso. Eu fui na indicação do Uber, realmente. Um lugar maravilhoso, com outra vista da Baía do Guanabara, a gente assistindo a cidade, porque no Rio de Janeiro, a Urca, parece que você está nos anos 50. Aquelas edificações, as casas são todas de época, né? E muito bonitas. Aí é uma contribuição, como você está falando aí, uma contribuição que a gente precisa fazer valer dentro de uma cidade como João Pessoa. Não é difícil você treinar, não é difícil você fazer isso. Então a prefeitura... Sebrae está aí. A prefeitura precisa preparar todo mundo para poder conviver com essa história do turismo. Aí, outra questão que eu quero que todo mundo buscando, sem problema. As pessoas, os deputados, senadores, prefeito, governador, tudo investindo, trazendo e querendo fazer investimento porque viu que dá certo. Mas será que não está na hora de dar um freio momentâneo para poder arrumar a casa? Não tem isso, né? Você arrumar aqui a história para poder a gente acelerar de novo. Porque do jeito que está, se desandar é um comprometimento terrível. Acho que a gente precisa aprender com o que já foi feito no Nordeste, né? Você se lembra que teve momentos em que o turismo no Ceará e o turismo no Rio Grande do Norte sofreram com reportagens negativas muito fortes sobre o turismo sexual,
turismo sexual infantil, quer dizer, nós sofremos muito com isso. Isso, e até hoje, né? Esses estados estão aí pagando um preço muito grande. Alto. Então a gente precisa aprender com ele, precisa aprender com o que aconteceu, precisa ver a história. Então não é só, você tem razão de sobra, não é só estar pensando, eita, tem uma onda, vamos aproveitar essa onda para trazer mais, para trazer mais, para trazer mais. Não, eu acho que é a hora de saber assim, ó, nós temos limites, nós temos uma história para preservar. Nós temos uma característica do turismo nosso, nós temos um critério para isso e vamos obedecer. Eu acho que isso é fundamental, acho que a gente tem razão. O turismo não é simplesmente aproveitar a onda. Eu acho que a gente tem que discutir, treinar, capacitar, vender a história mais da cidade, enfim, para o turista ir e o turista voltar. Com todo respeito. Você sabe que eu falei ainda há pouco que em ida a Brasília, essa semana eu fui para a posse do presidente da FIEP, Cassiano Pereira. Bom, né? Na Associação Nordeste Forte, né? Que já é algo que traz, assim, eleva muito a autoestima do nordestino, né? Foi um evento muito importante que eu consegui captar a verdadeira dimensão desse segmento dentro da CNI, né? Porque é um braço da CNI que trabalha notadamente o Nordeste, trazendo ali um envolvimento das federações de indústria desses estados, dos estados que compõem o Nordeste, para trabalhar melhor. E aí, a gente sabe que dentro da federação o segmento turismo está visto porque existe a indústria, né, da hotelaria, a indústria que realmente é regida por esse setor. E eu vi, Josival, como esse segmento da indústria pode contribuir junto com o Sistema S, que a gente já falou aqui, com prefeitura, com SEBRAE, né, com governo do estado, como eles têm instrumentos para fazer uma ação, porque precisava se criar esse núcleo para, junto com esses segmentos aí, alguém, a secretária de Turismo, a Rosália Lucas, que está aí, que é toda posta e sempre está pensando, ela tem a cara de pensadora, né, no bom sentido, é claro, é uma mulher bonita, mas pensa muito e articulada. Pensar usando essa estruturação não só para desenvolver e para vitrinizar, mas para preparar mais fortemente a Paraíba inteira. A gente vem aí com um evento poderoso no sentido da palavra do que eu estou dizendo aqui de grande, que é o maior São João do mundo, o São João da Paraíba, o São João do Nordeste. A gente precisa estar preparado. Você puxa um tema que aí que eu acho que dá também para a gente discutir. O que é aqui você está falando? Você vai para um evento que é a posse de o Paraíba de Cassiano, mas numa associação chamada Associação Nordeste Forte. E qual é o objetivo? O objetivo dele vai ser trabalhar cada vez mais para que os recursos para indústrias venham. Tem essa história do programa que foi lançado, Nova Indústria Brasil, né? Que está lá em São Paulo, pelo menos com o vice-presidente Geraldo Alckmin, andando, tirando aqui. Porque, na verdade, a gente tem que entender que a indústria brasileira foi abandonada sem crítica nenhuma. Há vários governos e tal. O agronegócio pegou impulso. E a indústria, que é aquela que tem um emprego permanente, não é sazonal, é aquele que terminou se desvalorizando, porque com a globalização, que é uma história de 20 anos atrás aqui, fragilizou muito a produção, né? Isso. A produção industrial brasileira. Por quê? Porque o produto da China entra, meu Deus, arrebenta com a produção nacional. Não, mas você tem outros segmentos que você faz que a China não consegue fazer. Você tem que colocar isso, aí você teria que descobrir isso. Mas o que eu estou querendo dizer, isso que você chama é preciso ter parceria, o público com o privado. Você não pode fazer as coisas sem chamar os dirigentes, os empresários, os líderes dos setores da economia para poder você trabalhar conjuntamente. E digo mais, porque aí eu entro agora na defesa do empresariado, que eles não estão só para pagar a conta, não. Eles pagam a conta, né? E vivem lutando aí com esses problemas dos impostos, não sei o quê. Isso foi discutido lá e é assunto para muitos cá para nós, mas a gente vai ficar aqui atento a isso aí. Eles têm muito o que dar, sim. Têm boa vontade, querem.
mas precisam receber projetos que sejam compatíveis, que não sejam eleitoreiros, que tem um monte de apelos aí, que quando sai da política, vem contaminado, né? Mas se pode trabalhar para que a coisa realmente renda, que seja fruto de desenvolvimento para o povo, para quem está investindo nele. Eu acho que você levanta um assunto, está na hora do governo, de novo, porque o governo do Estado teve um período que estava captando indústria. Era mais uma indústria, mais um negócio. É verdade. Mais uma central de distribuição e tal. Aí depois voltou-se para o polo turístico, a gente perdeu esse fio. É verdade, é verdade. Isso não deveria parar, não pode parar. Não pode. Tá certo na hora de voltar a... É porque tem segmentos que de repente dá uma visibilidade enorme, né? Nós estamos precisando aqui de sair do papel o polo moveleiro, que seria em Santa Rita, e acho que vai ser Santa Rita ainda, vai ser no município de Santa Rita. Tomara que seja mesmo. Mas puxaram para cá um pouquinho, puxaram para o Arco Metropolitano, ao lado do Arco Metropolitano, mas ele ia ser mais dentro de Santa Rita. A informação que eu tenho é que os empresários da cana não quiseram ceder um espaço lá que era de cana-de-açúcar. O governo teve que puxar um pouquinho aqui, mais para próximo do Distrito Industrial, vai ficar no Arco Metropolitano. Mas está na hora de sair. Está na hora de sair. Está na hora mesmo. Está na hora de sair outras questões. Só para a gente concluir, porque a gente já está aqui com um tempinho bem em cima do lance, a pergunta que não quer calar: o que é que Fernanda Albuquerque foi fazer no Rio de Janeiro em pleno mês de março? Aí volta para a questão do turismo, né? Fernanda... É toda ausência atrevida, a gente diz o que quer, né? Não? Volta para o turismo, mas ela foi trabalhar. Foi trabalhar no turismo. Trabalhar, né? Trabalhar no turismo. Ela foi ser a cerimonialista, a mestre cerimônia de um evento. Do evento de apresentação do nono empreendimento turístico do Polo Turístico do Cabo Branco. Olha aí. Então, está lá trabalhando e é no turismo. E essa aí está sendo apresentada como The West em João Pessoa, né? Isso. The West em João Pessoa. Isso. Que é uma marca do Marriott, né? Marriott, né? Que é a maior empresa de hotelaria do mundo. Geraldo, tem mais de 1,5 milhão de quartos. De leitos, né? De quartos, né? Não de leito, é de quartos, que eles botaram lá na notícia, de quartos. Então, muito bacana. Tem 2 leitos no quarto, tem mais. Então, o assunto turismo não vai ser concluído aqui, porque a gente vai aproveitar a vinda de Fernanda para ela dar a visão dela. Pois é interessante, porque esse empreendimento agora, embora todos os empreendimentos anotados até agora para o polo turístico, eles sejam de grande porte, de médio e grande porte, mas esse é de uma rede internacional. Que é 142 países. Bandeira internacional, é importantíssimo de chegar aqui. Países. Então vai internacionalizar. Isso. E é esse o grande intento mesmo desse momento. Bom, a gente está terminando mais um Cá Pra Nós, com a ausência sentida, criticada e ao mesmo tempo elogiada de Fernanda Albuquerque, que está no Rio de Janeiro, estava no Rio de Janeiro. Não é bem criticada, a gente está cobrando a gente está mudando o cotovelo, porque ela não está aqui. Muito obrigado pela sua presença. Ela podia ter chamado a gente para fazer esse programa. Não era lá no Rio, a gente fazia de lá. Mas a gente volta na próxima semana com a presença dela e a sua audiência. Até a próxima. Até a próxima.